Oi, pessoal! Estamos numa diária de gravação aqui em São Paulo. Como vocês sabem, eu amo fazer esse programa. É meu propósito de vida. O Amar é meu segundo filho. Junto com a Vicky, são os filhos que eu amo. E é justo por isso que eu venho aqui pedir para vocês, se vocês trabalham numa empresa ou conhecem alguém que tem um propósito parecido com o nosso, que é dar voz e ajudar tantas famílias, entre em contato com a Malu, o telefone dela tá aqui. Se você gosta de ver bastidores, making off, looks, chegada dos convidados, interagir comigo, me segue lá no @marianakupfer, vou adorar interagir com vocês lá. E é isso, gente, vocês vão se emocionar muito com a história da Flavi. Eu chorei lendo essa pauta, realmente. As mães que eu converso, eu tenho muito orgulho da resiliência, da força delas, é uma honra para mim. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, é muito importante para a gente, é só fazer um login e tá inscrito. Continue mandando histórias no amarmaternidade@gmail.com, lembrando que a gente só grava em São Paulo, aproveita e manda o teu telefone. Beijo! Nunca me revoltei, nunca interpretei o que aconteceu comigo como desordem do tempo ou das coisas. Sofri e sofro, mas com a certeza de que Deus sempre faz o melhor para os seus filhos. Velei o corpo da minha filha e sou grata por tudo que ela plantou e colheu até os seus 22 anos na terra. No Amar de hoje, vamos conversar com a Flávia, mãe da Georgia, que faleceu aos 22 anos. Flávia engravidou da sua primeira filha aos 21 e 2 anos mais tarde, seu marido faleceu devido a uma parada cardíaca de origem genética. Desde então, ela sempre se preocupou com a saúde de Georgia, que poderia ter os mesmos sintomas genéticos. Os anos passaram e aos 18 sua filha mudou de cidade para cursar medicina. Instintivamente, Flávia teve um pressentimento que algo de errado aconteceria em breve com a sua filha. Semanas depois, Georgia faleceu vítima de uma parada cardíaca aos 22 anos. Hoje, 2 anos depois da perda da sua filha, Flávia ajuda outras mães enlutadas com seu Instagram e assim pode honrar com a memória da sua querida filha. Nossa, Flávia, obrigada por ter vindo até o programa. Me emocionei muito lendo a tua história antes de gravar. Imaginei mesmo, não tem como. Fiquei muito mexida. Então, primeiro eu queria te agradecer por ter coragem de mostrar sua vulnerabilidade, de vir aqui ajudar tantas outras mães. Essa é a primeira coisa. Então agora eu quero contar da sua história. Você casou bem jovem, com 18. Sim. E com 21 a Georgia nasceu. Como é que foi se tornar mãe tão jovem? Você teve apoio dos teus pais? Você estava estudando? Conta desse período pra gente. Foi como festa, né? Eu sempre sonhei em ter uma menina. Desde a pré-adolescência, né? Mas eu achava que ainda estava nova. E lá nos 21, eu achava que eu já estava madura. Então foi motivo de festa na família. Ela foi muito esperada. Foi uma alegria só. Você estava estudando na época? Na época eu ainda estudava. Já era casada, mas eu ainda estudava. E a gravidez correu bem? O parto correu bem? Tudo bem, tudo perfeito. Apoio de todo mundo. Flávia, 2 anos após o nascimento da Georgia, teu marido faleceu. O que houve com ele? Ele teve diabetes, ele era diabético, né? Não cuidou da diabetes, mas passou bem até aí na medicação, no tratamento, mas depois não resistiu à parada cardíaca. O teu marido já tinha os problemas cardíacos ou pegou vocês de surpresa? Diagnóstico não, a gente calculava que sim, pelo pai, pelo avô, pela também tinham problemas cardíacos. E ele nunca chegou a fazer exames do coração? Não, chegou a fazer, mas não tinha diagnóstico, não apresentava nenhum diagnóstico. Nos exames, tudo certo? Tudo silencioso, A medicina explica, novos estudos explicam que pode vir de chagas, fica nos genes de chagas daquelas pessoas mais antigas que tiveram chagas, pais, avós, bisavós, né? Lá atrás, fica nos genes. Então, tem essa possibilidade, mas nada confirmado. Então, é realmente uma doença silenciosa. Mas ele tinha um agravante da diabetes, né? Que levou a pancreatite e aí a parada cardíaca. A causa-morte dele é parada cardíaca. O avô, os tios, não. Foram todos fulminantes, não chegaram a ter diabetes. Ele passou mal em casa? Foi uma morte repentina? Ele saiu para trabalhar com dor, reclamou de dor e já foi para UTI. E dali não saiu mais. Nossa. Foi tudo da dor para a morte, foram 4 dias. Nossa, Flávia do céu. Mas ele ficou bem. O que levantou a hipótese de ser uma parada cardíaca foi depois que ele superou já
os sintomas anteriores da diabetes. Você era muito jovem, como uma bebê de 2 anos em casa, enquanto você passava pelo luto do teu companheiro. Como é que foi esse período? Você tinha uma rede de apoio? Sim, sempre tive muito apoio da família e tive apoio também profissional. Você Bastante procurou apoio uma profissional, porque eu fiquei psicóloga? perdida. Na época, se procurava mais psiquiatra mesmo que psicólogo, né? Juntei uma coisa com a outra. Foi onde eu encontrei o Augusto Cury, na época ele tinha agenda, então eu fui cuidada por ele por 4 anos. Que bom que você teve Foi essa muito ajuda, bom. Flávia. A família foi essencial, né? Mas foi o primeiro impacto. Logo eu entendi, eu fiquei bem. Eu não prolonguei o luto, não. Bom, a partir daí, imagino que você e a Georgia ficaram ainda mais grudadas, né? Uma mãe e uma filha. Sim. Como é que era essa relação de vocês? Como é que foi a primeira infância dela, adolescência? A Geórgia sempre foi muito alegre, uma energia muito positiva, tudo para ela era festa, tudo era muito intenso. Ao mesmo tempo, ela encaixava a atenção à família, aos amigos e principalmente os estudos. Desde criancinha, muito preocupada com os estudos. Então, a gente teve uma relação muito boa. Ao mesmo tempo eu muito brava, aquela mãe chata, né? Eu li um estudo que todas as mães chatas criam filhas inteligentes. Eu sou muito chata. Ela falou, ai mãe, mas só você é assim, você é muito chata. A minha filha acha que eu sou muito preocupada. Isso é de mãe, eu sou tranquila com isso. Eu falava, mais tarde você vai me agradecer. Então ela estudava muito, não precisava, quanto a isso não precisava da minha imposição, mas eu preocupava mais era com o interior dela mesmo, a questão de se tornar uma vítima. Ah, eu não tenho pai, eu tinha muito medo disso, eu não tenho pai. Isso para mim eu não queria que fosse uma tragédia. Como é que você contou para ela da morte tão precoce do pai dela, Flávia? Ela tinha só 2 anos. Então, mas aí quando ela cresceu, como é que você contou? Eu fui falando, de acordo com que ela ia perguntando, a gente ia falando aquela história antiga, né? Estrelinha, seu pai tá no céu, tá com Deus, né? E ela foi entendendo, ela nunca impactou também, ela foi assimilando aos poucos o processo. E aí ela passou a fazer perguntas depois dos 6 anos. E eu respondia todas, com muita naturalidade. Eu nunca quis fantasiar, não. Eu sempre disse, a vida é dura e é assim. Devido ao quadro cardíaco do pai da Georgia, você sempre se preocupou, claro, com a saúde da sua filha, que era de origem genética, isso. Sim. Ela tinha alguma doença diagnosticada? Não, nenhuma. Ela chegou a fazer algum exame cardíaco na adolescência? Sim. Aquele ergométrico? Ao trauma que eu já tinha do pai. E nada apareceu? Nada. Nem nela, nem no restante da família. Né? E ela chegou a sentir algum sintoma relacionado aos problemas cardíacos? Não, também não. Flávia, os anos passaram, a sua linda filha fez 18 anos e ela foi morar em Franca, interior de São Paulo, para cursar medicina. E claro que você estava muito feliz e orgulhosa, mas sempre com aquela preocupação de mãe, preocupada com a saúde dela. Como é que foi esse momento para vocês? Para mim foi muito duro, me separar dela. Eu fiquei bem deprimida, bem mal mesmo. Mas para ela não, para ela foi uma conquista. Ela tinha muita vontade de morar sozinha, de ser independente. E aos poucos ela que foi me curando. Mãe, tô aqui, mãe, vou te ver, mãe, eu tô bem. Você morava onde nesse período? Em São José do Rio Preto. Você em Rio Preto, ela em Franca? Morei 1 ano em Bauru e voltei para Rio Preto. Ela me visitava, eu visitava. Eu demorei 1 ano para ficar bem novamente. Teve um momento nesse tempo que ela estava cursando a faculdade em Franca que você teve alguns pressentimentos ruins e sonhos, como se algo tivesse te dizendo para você se preparar para alguma coisa. O que aconteceu? O que você sentia? Foi na etapa final. Uns 5 ou 6 meses, que eu não consigo fazer as contas hoje direitinho, 5 ou 6 meses antes da partida dela, eu comecei a ter sonhos, pesadelos, pressentimentos que me mostravam que ela ia partir. Não sei explicar. O que você sonhava? Eu sonhava que ela estava indo embora, eu sonhava com coisas violentas, com coisas ruins. Eu desesperava. Tudo que eu via na TV, tudo que me contavam, eu assimilava a ela. E teve um episódio também com uma amiga dela, que pegou carona, isso me traumatizou muito. O cara aprontou com a amiga dela, infelizmente se tornou um caso público e foi muito, muito dolorido aquilo.
para amiga da minha filha e para mãe, né? Eu já tinha esse carinho por mães, sem imaginar o que aconteceria com a minha filha. Então, isso ajudou na minha ansiedade, no meu trauma, que morando sozinha, muito bonita, saía, gostava de festas, eu temia que algo acontecesse, mas nos meus pesadelos acontecia e algo pedia para eu me preparar. Então, eu realmente fiquei doente. Infelizmente, a tua intuição estava certa. E a Joja se foi aos 22 anos. Se você puder contar o que aconteceu... Hoje eu consigo contar com mais tranquilidade. Aqueles pressentimentos, eles acentuaram na última semana. Na última semana antes do falecimento dela? Eu ligar nas últimas semanas, na última mais ainda. Eu ficava ligando para ela, quando eu não conseguia falar com ela, eu ligava para as amigas dela. Ela ficava brava, mãe, você tá ligando até para minhas amigas. Aí teve um dia que ela estava fazendo fotos, ela não gostava de fazer fotos que não fosse assim, fotos aleatórias, fazer pose, mas ela quis fazer e ficou orgulhosa dessas fotos. Aí ela me enviou essas fotos, que era de meio médico. Aquilo mexeu bastante comigo, porque antes ela nunca tinha feito isso. Ficar toda solta no estúdio para tirar fotos, ela não gostava disso. Então aquilo mexeu mais com a minha intuição. E o meu marido falava, calma, não vai acontecer nada. Isso é só sonho, só pesadelo, não vai acontecer nada. Falava, vai acontecer alguma coisa para mudar o resto da minha vida. E eu não tenho como sair disso. Aí ele pegou férias. Nós saímos de férias, tinha 2 semanas de férias, e a gente ia para o norte de Minas passear, e praia. Fui de mala pronta, presente para o meu afilhado dentro da mala, para passar a primeira semana em Minas com a minha família. De Minas eu seguiria para Montes Claros, que é norte de Minas, né? Outra ponta de Minas. No dia anterior da gente levantar viagem, eu falei, não quero ir. Aí ninguém entendeu nada, nem meus pais, nem meu marido. Mas por quê? Eu falei, não sei explicar, eu não quero ir. Eu não vou mais. E eu ligava para ela, mãe, aqui tá tudo bem. Por que você não vai mais? Não tô legal, não vou mais. Aí eu falei pro meu marido, já que não vamos para Montes Claros, vamos para Franca. Na semana que vem, a gente fica o resto da semana aqui, né? Na beira do rio, meu pai tem uma casa gostosa lá, a gente fica aqui e depois vai para Franca, ver minhas sobrinhas e a minha filha. Mas quando chegou no sábado anterior à partida dela, por intuição eu falei, não quero ir mais, não vou. Aí de novo, meus pais, meu marido não entendeu nada, mas de novo, o que você quer? O que você tem? Que nada tá bom. Você quer ir? Você quer ficar? Não, eu quero ir embora para minha casa, quero voltar para Rio Preto. E aí nesse processo de ninguém entender nada, todo mundo só viu que não ia adiantar, e eu falei para ela, mamãe não vai mais, a gente tinha avisado que eu ia. A mamãe não vai mais porque eu quero adiantar um trabalho em Rio Preto, quero fazer algumas coisas, a gente encontra dia 15 no feriado. Falei com ela, estava tudo bem. Quando eu cheguei em casa, por volta do meio-dia, que veio esse revestimento mais forte, prepara-te. Foi aí que eu me vi num beco sem saída mesmo. Eu não sabia o que fazer. Ali eu entendi que não tinha mais o que eu fazer. Aí foi quando eu decidi entregá-la, que eu fiz uma oração, falei, então tá, Senhor, então. Isso foi uma coisa que você sentiu? Uma coisa que eu sentia. E ela estava onde? Ela estava em Franca, ela estava no apartamento dela, estudando, limpando o apartamento dela, se preparando para o dia seguinte, batizado da minha sobrinha, que foi o local, né? E aí, o que aconteceu? Como é que foi? E aí eu fiz uma oração e entreguei, falei, Senhor, eu já entendi, não tem jeito, eu sei que ela vai, mas então, se eu posso pedir, se pode me ouvir, não deixa ninguém encostar a mão nela. Guarda ela, leva ela então, mas não deixa ninguém encostar. Porque senão eu vou perder minha fé, eu não posso. A coisa mais preciosa que eu tenho é a minha fé. E aí eu fui pro banho, aflita ainda, voltei, fiz outra oração e pedi novamente, entrega. Fiz a entrega, falei, leva ela. Então eu permiti que ele levasse. Porque os sonhos, os pesadelos que eu tinha eram torturantes. Eu sentia que alguém ia fazer alguma coisa com ela. Não tem como eu explicar, mas é o que eu sentia. Sim. E no dia seguinte teve o batizado da tua sobrinha? Aí eu fiquei mais tranquila, dormi. No outro dia eu falei, e aí, já tá no batizado? Né? Bom dia, já tá no batizado?
Não, mãe, daqui a pouco. E me mandou uma foto dentro do quarto dela acabando de se arrumar. Falei, tá bom, depois você me manda foto. Mas aí eu já estava tranquila. Aí eu saí para almoçar, acabou, eu não estava mais preocupada, tensa com ela. Acabou minha preocupação. Minutos depois, ela mandou, mãe, não me sinto bem aqui, quero ir embora para minha casa. Aí eu falei, como assim? O que está acontecendo? Nada demais, mãe. Eu só quero ir embora para minha casa. E eu já estava tranquila, não me causou preocupação mais, porque eu já tinha feito a entrega. Eu falei, então vai. Só falei assim, então vai. Aí falei pro meu marido, tá vendo? Estuda muito, não para, depois levanta cedo, ó, fica cansada, a Georgia precisa descansar. Ele é. Aí, minutos depois, né, um tempo depois, meu pai já ligou. Então, ela foi pro batizado da minha sobrinha neta, pegou a bebê no colo, brincou, tirou várias fotos, ficou ali com a família, né, amigos e família. Falou que tinha que ir embora, todo mundo insistiu, não, Georgia, fica mais um pouquinho, não, eu tenho que ir embora estudar. Ela já não se sentia bem, né, eu acho que a pressão dela já estava alta, alguma coisa assim, porque para mim, ela revelou que não se sentia bem, que queria ir embora para casa dela. E nesse processo ela levantou para ir embora, a melhor amiga dela falou assim, então espera um pouquinho que a minha rasteirinha ficou no seu carro, meu pé já tá doendo. Espera que o Gui vai pegar, que é o namorado dela, amigo também. Então a Georgia sai do ambiente, da recepção do batizado, deixa todo mundo, despede e vai em sentido o carro dela. O Guilherme, que vai pegar a rasteirinha dela, segue a Georgia, vai junto. Mas ele para dar uma palavrinha com alguém e ela não para, ela tem pressa. Ela desce as escadas ali do prédio, cumprimenta o porteiro e entra no carro dela. O Guilherme logo vai atrás, desce as mesmas escadas, cumprimenta o porteiro e vai entrar para pegar a rasteirinha da amiga. A hora que ele entra no banco do passageiro, ele já estranha. Georgia, já chama Georgia. E aí começa todo o processo de chamar todo mundo, ninguém entender nada do que está acontecendo, pessoas que passavam ali na rua, o porteiro, pessoas lá de dentro. Foi assim, tudo muito rápido. Ela teve um infarto, Sim, então. fulminante. Dentro do carro dela. Foi essa a história. Flávia do céu. Não tem. Tão linda, né? Não tem palavras no dicionário, não tem palavras que eu possa falar, que os seus pais possam falar, que a literatura possa falar, porque isso não é uma lei da vida. Meu Deus do céu, o que eu posso tentar fazer aqui é te acolher e você receber esse amor, essa energia de todo mundo que adora o programa. Obrigada. E você foi pra Franca, então, daí pra Sepultura? Não. Aí no momento que eu vi 4 ligações do meu pai, eu entendi, eu já vi assim, Georgia. Mas aí eu não tive forças para ligar para ela nem para ele. Aí eu pedi pro meu marido, liga pro meu pai. É a Georgia. O seu marido é ele que tá aqui Isso, agora? É. Falei, liga pro meu pai. É alguma coisa com a Georgia. A gente tava no estacionamento de um supermercado. E aí ele ligava, ele falava, não, seu Ezequiel, eu entendi. Não, eu vou ver o que é que eu faço aqui. Desesperado. E eu já tinha entendido tudo sem ninguém me falar nada. Encostei num pilar, fui chorar. Que coisa doida isso. Muito profundo, Mariana. Muito forte mesmo. Muito forte. Sem nome, sem nada. Ele falou, vamos pra casa. Eu falei, eu queria confirmar. O que aconteceu com a Georgia? Ele falou, não, eu não entendi direito, a ligação tava ruim. E aí eu insistia pra ele me dizer, ele, calma, vamos chegar em casa, que aí eu vou ligar de novo pro teu pai pra entender direito. Parece que tua mãe passou mal. Aí eu falava, não é a minha mãe. E você não quis ligar pra ela? Não, eu não tive forças pra ligar pra ela. Eu só, antes de ver as ligações do meu pai, porque tinha ficado no carro, o telefone, a hora que eu entrei, antes de ver as ligações dele, eu só mandei pra ela, já tá em casa? Aí ela não respondeu mais, só mandei, já tá em casa, mas eu estava tranquila. A hora que eu vi 4 ligações do meu pai, aí que fez assim, tudo de novo. Aí eu entendi o ontem, o prepara-te, entendi a necessidade de fazer a oração e de entregá-la. Ali eu entendi, é como se tudo me dissesse, é realmente aquilo que você sentiu 5, 6 meses, concretizou, chegou a hora, né? Prepara-te, aquele prepara-te de ontem realmente era isso, e é isso, e foi. Aí ele ligou pro meu pai e deu um desentendido ali comigo, e deixa eu falar com o meu pai. Aí ele passou o telefone pro meu pai,
única pergunta que eu fiz pro meu pai: pai, ela tá machucada? Porque nisso tudo eu temia alguém ter colocado a mão nela. Minha filha linda que eu cuidei, brilhante, eu não iria aceitar, eu não estaria aqui se alguém tivesse feito alguma maldade com ela, entendeu? Por isso que eu tô aqui, porque não teve, eu não luto por justiça, é um outro, né? É diferente, Mariana. Aí a hora que meu pai, que eu falei, ela tá machucada? Ele falou, não, ele tem costume de chamar, ô minha santa, quando a situação é difícil, várias vezes na minha vida, ô minha santa. Pai, ela tá machucada? Não, minha santa. Ela está perfeita. Eu falei, então eu tô indo para aí. Para Minas, no caso, né? Porque aí eu já sabia que estava em Franca, que estava sendo tudo preparado para ir para nossa cidade natal, que é em Minas. Aí ele falou, então pode vir. Muito doido que os exames não apontaram nada, nem para ela, Não. nem para teu marido, né? Não, porque com as 2 fincadas que ela teve no peito em 18 e 19, ela foi em vários médicos, vários exames, mostrou para os professores dela, todos, 4 professores, 4 médicos, inclusive o meu, não tem nada, não aponta nada, pode ficar tranquilo. E aí vocês enterraram ela em Minas? Em Minas, na nossa cidade natal, no túmulo do pai e avô, né? Estão juntos. Flávio do céu, meu Deus do céu. Forte, né? Obrigada. Nossa, Flávia, eu sinto assim... Eu fico dilacerada. Tem horas que eu falo, não vou aguentar, não quero mais gravar. Eu fico muito mal. Porque eu fico mal antes, depois, durante. Eu tenho um respeito muito profundo por cada história, por cada dor. E eu não sei, eu vejo as mães tão entusiasmadas para vir aqui. Eu sinto que esse programa tem uma corrente, assim, de amor, de... Todo mundo que assiste torce pela pessoa que tá aqui. Então... Eu sei que eu sou uma ferramenta só, eu sou um instrumento que traz vocês aqui. Uma ferramenta muito boa. Eu nem sei isso, mas eu acho que é uma missão que eu tenho e eu queria poder acolher cada uma que vem aqui e tirar essa dor com a mão, mas eu não posso. Como que você tá hoje, 2 anos depois, Flávia? Eu considero, Mariana, que eu estou num grau muito bom. Desde que aconteceu, depois de há 2 anos, né, atrás, até agora. Eu acredito que seja pelo processo do prepara-te, de eu entregar, de eu confiar naquilo, e principalmente pelo fato da minha filha não ter ido de forma violenta. Eu aceitei. Eu entendo que ela foi e que daqui a pouco eu vou e aí a gente reencontra. Eu acredito muito nisso, que ela me espera, que todos nós vamos, só que vai demorar um pouquinho. E eu tenho que ter paciência. E aí eu quero passar isso para as mães. Eu tenho essa força, né? Eu quero passar para as mães, filhos de injustiça, de violência, tem muitas mães aqui, né, que lutam por eu tenho isso. Vontade, mas eu já tinha isso antes da Georgia, vontade de pôr no colo. Eu era como você, com menos intensidade. Como que aconteceu com a Georgia? Isso aflorou muito em mim. E você acabou comprando uma casa em homenagem a ela? Como é que foi isso? Ah, sim. A casa onde eu moro é porque um pouco antes dela falecer, teve uns dias que eu tava reclamando do meu quintal, da casa que eu morava. Esse quintal não para limpo e tal, e vive úmido, mofando, que tem mania de limpeza. Ela, calma, mamãe, eu já te falei que depois que eu formar eu vou te dar uma casa. Espera que eu vou te dar outra casa. E ficava falando nisso. Então aí, com a partida dela não tinha mais formatura, não ia ter mais diploma, né? Não ia ter mais a medicina. Eu precisei ressignificar isso. Eu precisei fazer alguma coisa, porque não ia ter mais aquele custo, aquele gasto todo, né? Com a medicina. E aí foi quando eu coloquei a cabeça para pensar, eu falei, já sei, vou comprar a casa que ela falava que ia me dar, que eu acho legal, e vou considerar que ela tenha me dado de presente. Ah, que linda! E você comprou a casa? Aí eu comprei tudo assim que eu acho que tem a carinha dela também. Fiz o quarto em homenagem a ela. Parabéns. Que linda a sua atitude. Obrigada. Você falou aqui que você queria fazer um trabalho, né, de ajudar as mães, e aí você ressignificou a sua vida ajudando as mães enlutadas através do seu Instagram, que você carinhosamente chama de Mães de Colo Vazio. É o Instagram, @Mães de Colo Vazio? Não, é Flavi Georgia, que já era o meu bom. Instagram, e aí eu ajudo mães de Então colo vamos deixar vazio. aqui, Flavi Georgia. Eu queria que você contasse desse trabalho. Um pouco antes da Georgia partir,
houve 2 fatos com 2 mães que mexeram muito comigo. E eu consegui acolher de forma, assim, muito intensa essas 2 mães. E eu cheguei a pedir para a Geórgia, fala com elas, dá uma palavra de carinho, porque elas estão sofrendo muito. E ela deu. Aí, com o processo da partida dela, né, que eu queria me preparar, mas não aceitava, e aí finalmente eu tive que entregar, aceitar, eu continuei imaginando a dor daquelas mães de acidente doméstico, de acidente, né, com culpados, injustiça, feminicídio. Eu vivo uma dor que eu tenho paz, eu não culpo ninguém, eu não tenho uma omissão de socorro, eu não culpo um médico. Foi de forma tudo muito natural que aconteceu com a Geórgia, entre aspas, natural, né? Uma coisa da genética. Se para mim dói tanto a saudade dela, se para mim é muito doloroso, imagina para as mães que perdem seus filhos de forma assim muito violentas, né? Eu me vejo num grau assim de privilégio junto delas. Eu acho que a dor delas é mais desesperadora, você entendeu? Porque lutam por justiça no Brasil, a gente sabe como que é. Elas desesperam, elas perdem as forças assim, por completo, e eu entendo perfeitamente. Então, se eu consigo aceitar a partida da Geórgia, convivo somente com a saudade, eu quero acolher como eu acolhia antes, mas mais ainda, porque agora eu posso falar com mais propriedade, né? Eu entendo a dor. E aí, nesse Instagram, a pessoa que passou por uma perda ou tá precisando de ajuda, se ela quiser falar com você, ela te manda um direct. Aí a gente troca a vivência, a gente bate papo, eu realmente ponho no colo, mas aí eu gosto de ir para o científico também, né, para as comprovações. Augusto Cury, né, que é meu mentor desde lá de trás, eu falo dos livros dele, eu aconselho, e tem uma parceria com uma amiga que é psicóloga. Que legal. Que lindo trabalho, validar, né? Toda forma de ajuda, de acolhimento é sempre válida. Eu não posso parar. Pra gente finalizar, qual você diria que foi a maior lição que a maternidade te trouxe? Que por amor aos nossos filhos, a gente faz qualquer coisa. Concordo. Qualquer coisa. A gente passa por qualquer situação, a gente aguenta, suporta por nossos filhos. Por eles. Eu acho que a gente vira fera mesmo, sabe? Protege, esbraveja, defende, põe no colo, fica brava. Eu não tenho arrependimentos. São coisinhas assim, eu arrependo, por exemplo, de não ter ficado mais tempo com ela. Ela ficava até tarde, batendo papo com o meu marido, com os colegas, e eu ia dormir. Por que eu não fiquei mais tempo lá, né, com ela? Mas são coisas assim que sairia da rotina também, né? Que eu acabo me entendendo, me perdoando. Nossa, a história é linda. Linda mesmo. E obrigada por dividir aqui com a gente. Eu te agradeço. Sempre falo que é sobre a coragem de ser vulnerável, né? E isso é muito bonito do ser humano. Se então, permitir. Queria te agradecer, quero te desejar uma linda vida, boa sorte com tudo, com o seu trabalho, com sua relação, com o seu casamento. Obrigada. Que você continue perpetuando de forma linda a memória da Geórgia. Obrigada, tá? Eu acredito nisso.